Talvez você já tenha ouvido alguém falar assim, o fulano quando chega ilumina o ambiente. Claro que dependendo de quem está falando, a sua interpretação vai ser diferente. Se for uma pessoa que não é crente, você já vai pensar talvez em esoterismo, aura, essas coisas desse tipo. Mas quando a pessoa conhece um pouquinho a Deus, ou mesmo que ela pense e seja desse tipo, o iluminar nessa circunstância acaba tendo um outro significado. Tem um significado de mostrar que aquela pessoa, ao chegar naquele ambiente, traz uma paz, traz um equilíbrio das coisas. Equilíbrio em que sentido? É aquela pessoa que tem uma paz, uma palavra de paz, uma palavra para tentar resolver os conflitos sem aumentar, para equilibrar as coisas e tudo mais. Então, isso acaba sendo traduzido pela expressão luz, mas a comparação vem lá de trás, né? Jesus mesmo disse que nós, os seus discípulos, somos a luz do mundo. A luz ilumina e tira as pessoas das trevas, né? Nos versículos de hoje, da lição de hoje, ele toca de novo em algo semelhante. Mateus 6, versículos 22 e 23, o título que vem ali na minha Bíblia, da revista atualizada, A Luz e as Trevas, os versículos dizem assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus está querendo dizer com isso, né? Se os teus olhos forem bons, seu corpo será luminoso, porém se seus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. A pergunta, talvez a pergunta fundamental aqui é como você vê as coisas. Como você enxerga as coisas? Será que quando eu olho para uma determinada situação, eu consigo enxergar a ação de Deus, a oportunidade que Deus está me dando? Ou eu começo olhando com uma visão turva, embaçada e desfocada de todos os problemas e confusões e tretas que aquele negócio vai dar? Ixi, olha só, o fulano já veio desse jeito. Não, qual é o jeito de olhar, sabe? E Jesus está falando dessa forma, Jesus está falando isso: seus olhos forem bons, seu corpo será iluminado, mas se seus olhos forem maus, né, o corpo terá trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, luz ser treva quer dizer que não tem luz, né? Que grandes trevas serão. Como será ruim se você não tiver um bom ponto de vista, né? Uma boa visão a respeito das coisas de Deus. Como é que tem sido o meu ponto de vista, como tem sido a minha visão com relação à vontade de Deus, com relação a olhar as situações e enxergá-las como uma oportunidade de Deus ou com algo que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos, mas pela bondade de Deus. Na lição anterior a gente falou de perspectivas do reino e falamos sobre tesouros do reino, né? E a busca por justiça, os versículos anteriores vêm tratando, né, de oração, jejum e ofertas. E justiça aqui muitas vezes quer dizer essa piedade, esse jeito de agir as coisas desse jeito, né, de valorizar as coisas corretas. E algo que ficou claro é que as nossas obras de justiça, ou seja, aquilo que a gente faz, não para tentar atingir a justiça, mas o que a gente faz porque pensa ou entende que é da vontade de Deus, é bom, justo, correto, vai ajudar e vai abençoar, essas coisas precisam ser feitas de forma sincera, de forma de coração, devem partir do coração.
isentas de hipocrisia, né? Por mais que a gente não goste dessa palavra, ou ache essa palavra agressiva, quando eu não faço a coisa realmente com a intenção de ajudar, realmente do coração, sem segundas, terceiras e quartas intenções, acaba que eu estou agindo de hipocrisia. A gente precisa entender isso, né? Se eu perguntar, você age de hipocrisia? Não, que isso, eu não faço. Mas se a gente for analisar as nossas ações, quando a gente faz alguma coisa lá no fundo, e lá no fundo a gente está esperando um reconhecimento, ou fica triste porque não foi reconhecido, talvez a gente esteja agindo com um pouquinho de hipocrisia. Então a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que garantir que isso não esteja nos nossos corações para que a gente agrade a Deus. E isso não estando em nossos corações, eu consigo eu consigo caminhar, eu consigo me direcionar para as perspectivas do reino. No reino, o que Jesus está falando é que no reino a gente precisa fazer as coisas sem pé atrás, a gente precisa fazer as coisas sem esperar um reconhecimento, a gente precisa fazer as coisas sem querer algo em troca. Isso ele está chamando de hipocrisia. Fazer para ser reconhecido é uma hipocrisia, é isso que Jesus está chamando. E agora, essa metáfora vem falar sobre a forma como a gente compreende as coisas. Será que a forma como eu compreendo revela que eu sou um cidadão do reino de Deus? Ou será que a forma como eu enxergo e vejo as coisas revela que eu ainda estou longe de chegar lá? Misericórdia, né? Misericórdia. Mas a gente precisa ter isso em mente. Como eu olho as coisas? Como é a visão que eu tenho das coisas? Como eu enxergo as coisas? Quando eu foco, né? Como eu foco? O que aparece no meu foco? Ou eu tenho que parar para focar, ou eu já olho focado. Eu uso óculos, né? E o óculos é uma ferramenta que a gente utiliza, é um apoio para a nossa visão. Assim, sem óculos, está tudo embaçado, eu não consigo focar, eu não consigo definir as coisas. E tem um texto aqui, não sai. Mas quando eu coloco o óculos, eu consigo focar um pouco mais e corrigir a minha visão. Como é que tem sido a sua visão das coisas ao nosso redor com relação ao reino? Será que tem sido uma visão focada ou com óculos, porque às vezes precisa correção? Tem gente que não usa óculos. Por muitos anos da minha vida, meu sonho de consumo era não usar óculos. Consegui ficar 6 anos da minha vida sem óculos, né? E depois eu tive que voltar a usar. Tá bom, já me conformei, né? Mas era gostoso não ter que me preocupar com isso, era muito legal. Agora não, tem que me preocupar, tem que limpar, tem que colocar direitinho na mesinha de cabeceira lá quando eu for dormir, né? Tem que cuidar para que ele não amasse, para não sair do foco. É complicado, porque se essas coisas acontecerem, eu perco a visão das minhas coisas. Eu não consigo trabalhar, não consigo gravar, não consigo fazer mais nada, não consigo ler, porque eu não tenho mais foco. No versículo, Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo, ou em outra tradução, os olhos são a candeia do corpo, né? E ele diz que esses olhos precisam ser bons. A palavra aqui é aplos, saudável, inteiro, para guiar o que é bom, né? Os olhos são a candeia do corpo. Se eu não tenho o olho saudável, antigamente, na época de Jesus, acho que não existia óculos não, né? Não sei quando ele foi criado ou quando as lentes começaram a ser utilizadas, mas eu imagino uma pessoa como eu, naquela época, era praticamente cego. Não tinha como fazer as coisas, teria que forçar muita visão para tentar focar e mesmo assim não conseguiria. Talvez na época de Jesus eu fosse alguém... talvez eu não falasse que seria cego, né? Porque se eu falasse que eu era cego, eu ia ser discriminado, né? Talvez eu só dissesse que eu não sei ler, né? Não consigo ler, não sei ler, enfim. Deus tem misericórdia de nós e hoje a gente tem muitas correções visuais, tem operações, nem todos os casos a gente conseguiu resolver, mas muitos deles a gente
consegue resolver. E os olhos precisam ser bons, precisam ser saudáveis, né? No verso anterior, nos versos anteriores, né? Eles nos impulsionam a acumular tesouros no céu, mais uma vez que aprendemos que devemos focar no tesouro que permanecem, né? Tesouro, a gente busca por tesouro, mas os versos anteriores nos apontam para buscar tesouros do céu, focar neles, né? E não nos tesouros celestiais. A visão correta, olha a visão correta, focar nos tesouros celestes e eternos, e não focar nos tesouros terrenos. O comentário Brodmann, né? Brodmann diz que mesquinhez deixa a pessoa nas trevas e a generosidade proporciona luz. Então veja que há um paralelo entre luz e trevas, e aí a questão da generosidade e da mesquinhez, até mesmo porque o versículo acaba de vir sobre acumular tesouros na terra ou acumular tesouros no céu. Veja o paralelo que vem seguindo pelo texto, né? Focar no eterno quer dizer que eu não vou correr atrás do vil metal, do material, da riqueza, né? E quem corre atrás da riqueza tende a ser, não estou dizendo que é todo mundo, tá? Pode acontecer pessoas que sejam generosas e consigam correr atrás de riqueza e também dar atenção às coisas de Deus. Eu acho sensacional se a pessoa consegue fazer todas essas coisas. Mas, no geral, a gente precisa usar o nosso tempo para uma coisa, a gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e se eu for correr atrás de dinheiro, eu acabo não correndo atrás das coisas da igreja, porque não sobra tempo. E se eu for correr atrás das coisas da igreja, não vai correr atrás de dinheiro, para enriquecer vai ser difícil, mas Deus nos dá o nosso sustento. E aí, luz e trevas agora tem uma contraposição entre generosidade e mesquinhez. Se eu sei que o tesouro maior é o tesouro do céu, pouco me importa o tesouro que eu tenho aqui, eu vou dividir. Agora, se eu acho que o tesouro aqui é mais importante que o tesouro do céu, eu vou acabar sendo mesquinho. Nosso autor cita René Descartes no seu Tratado das Paixões, apresenta que a generosidade como despertadora do real valor que a pessoa tem em si mesma. Veja que já no passado já se tinha alguma noção, já se tinha a ideia de ser generoso como algo bom e ser mesquinho como algo ruim, ser apegado ao dinheiro como algo ruim, né? Ser aberto, ser tem outra palavra que não veio agora, né? Ser dado a ajudar as pessoas, né? Algo bom. Então a gente precisa ter essa noção. Não há cristianismo sem generosidade. Cristão mesquinho está errado. Ou ele não é cristão, né? Ou ele não é mesquinho. Porque não dá para ser cristão e mesquinho, senão não tem cristianismo. Jesus nos ensinou a sermos generosos. Jesus não aparece com riqueza, não aparece acumulando algum tesouro, ele não cobra para curar, ele cura de graça a todo momento, a qualquer momento. De vez em quando ele se retira para orar, de vez em quando ele se retira para descansar, ele está num corpo humano ali, ele é humano, era 100% homem, 100% Deus, e como 100% homem ele tinha fome, tinha sono, tinha sede e tinha as necessidades que o corpo humano tem, ok? Mas ele era generoso o tempo todo, né? E Mateus 6, 21, né? O coração do homem, onde está o seu tesouro. Se eu coloco o meu tesouro como algo material, econômico, riqueza, o meu coração estará ali. E aí, nosso comentarista aqui levanta, né, a questão do destino. O destino é revelado pelas coisas nas quais eu coloco o coração.
De que sentido? Né? Se eu busco riqueza e vou trabalhar pela riqueza, meu destino vai ser trabalhar, porque eu estou fazendo meu destino assim, ok? Agora, se eu busco fazer a vontade de Deus, eu vou aos poucos, entendendo e aprendendo. É difícil. Entendendo e aprendendo a depender dele. E depender dele é depender dele, não de mim, não do meu salário, não da minha aposentadoria, não do meu emprego, do meu concurso público, algo assim. É depender de Deus, né? Onde está o tesouro, aí estará o seu coração. Não é onde está seu coração estará seu tesouro, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mateus 6:21. Bom, essa já é a lição de número 10 da Revista Palavra e Vida, edição número 80. Revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Sempre falo isso no canal, né? Você pode acessar lá, baixar uma versão em PDF, tá? Tem essa revista e as anteriores, então você pode baixar, estudar, acompanhar a aula aqui ou usar na sua igreja. Essa edição de número 80 tem por tema o reino e o monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. E foi escrito pelo pastor Luciano Cozendei. Estamos estudando o sermão do monte. E essas nuances, essa visão, esse foco de entender a ética do cidadão do reino. Nosso texto básico, como eu já li, é Mateus 6, versículos 22 e 23, e o nosso título. O título da nossa lição é Os Olhos Bons e Generosos. Podia ser os olhos bons e os olhos maus, ou os olhos bons generosos e os olhos maus mesquinhos, mas ele focou só no título positivo, né? Os olhos bons e generosos. E é assim que precisa ser a nossa visão. E a gente vai entender que generosidade aqui não é dinheiro, dar dinheiro, né? Generosidade aqui tem um escopo, tem um significado muito mais amplo. Quando eu olho para uma situação, quando eu vejo alguém reclamando, quando eu vejo alguém brigando na igreja, né, o que eu vou olhar? Aquela pessoa, aquela ali não tem jeito, é treta, só pensa em treta, só faz treta, só enche a paciência, perturba todo mundo. Ou será que eu vou chegar e Deus tenha misericórdia, ela precisa de Deus, porque sem Deus tá difícil ali, né? E vou orar por ela. Qual é a minha postura? Qual é o meu jeito? Bom, o nosso primeiro tópico fala: o olho bom é necessário. E ele traz aqui, ó, o olho bom focaliza com precisão os objetos. Já falei aqui, né, do óculos. Não estou focalizando nada, eu posso apertar, não consigo mais. Antigamente até conseguia, mas agora eu não consigo mais focar sem uma lente, e a lente vai piorando, né? O olho vai piorando, a musculatura vai ficando mais frouxa, e eu vou precisando de lentes mais fortes. Então, quando o olho não está bom, ele não focaliza o objeto, eu não vejo as coisas com precisão, né? E como diz Jesus, os olhos são a candeia ou a lâmpada do corpo. Por que ele usou lâmpada, né? Os olhos, eles têm uma função de transmitir toda a luz que tem em volta de mim, né? Eles projetam isso num tecido lá atrás, que a gente chama de retina, com células, vamos chamar de fotossensíveis, né? Sensíveis à luz, e aquilo monta uma gama de sentidos, sensações, impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos são transmitidos pelos nossos nervos até o nosso cérebro, e lá em algum lugar ali ele recebe isso, processa e transforma numa informação, transforma num sentido, transforma às vezes numa tontura, porque eu vejo tudo rodar e eu acabo ficando tonto. Existem alguns acidentes aéreos que acontecem, não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes o piloto entra numa nuvem tão densa, mas tão densa, mas tão densa, que ele precisa desligar do que ele está vendo e olhar só
os instrumentos. Porque se ele for tentar corrigir o curso da aeronave pelo que ele está vendo, ele acaba jogando o avião para baixo ou para cima, né, e causando um acidente. Por quê? Porque o que ele está vendo lhe dá uma sensação, lhe dá um sentimento, e pode dar um sentimento de tonteira, um sentimento de perda de direção. Eu não sei quantos de vocês dirigem, mas já aconteceu comigo algumas vezes de eu estar com o carro parado no trânsito e por acaso estar olhando para o carro do lado começa a voltar, é o único carro do meu lado, ou começa a avançar e eu tenho a impressão que o meu carro está voltando e eu piso mais forte no freio, mas meu carro estava parado, o outro carro é que se mexeu. Veja que na imagem eu coloquei um referencial, uma referência diferente, e o sentimento que eu tive foi errado. Quando Jesus está falando de candeia, né, de iluminar o corpo, ele não está falando de iluminar para fora. Perceba que a candeia do corpo, a lâmpada do corpo, ele está dizendo que os olhos iluminam para dentro, iluminam o corpo. Ou seja, eu recebo luz pelos meus olhos e eles iluminam o meu corpo. Bom, aí a gente pode pensar na cortina da nossa casa, né? ou no vidro da nossa casa. Às vezes as pessoas colocam aquelas películas, melhor o vidro, né? Bota aquelas películas para refletir ultravioleta e para não esquentar tanto, e aquela película vai ficando queimada e avermelhada. Já viram isso? Aí quando bate o sol, o ambiente fica todo avermelhado. Por quê? Porque o sol está entrando por algo que está filtrando e jogando só luz vermelha para dentro. Aí você vê tudo avermelhado dentro de casa. Ou então quando você compra uma lâmpada, tem a lâmpada vermelha, amarela, tem a branca, né? Conforme for, como você iluminar aquele ambiente com aquela lâmpada, assim vão ser os sentimentos e os sentidos que você vai ter. E essa interação entre olho e cérebro é indispensável. A gente vê que algumas pessoas às vezes têm a capacidade de ver, mas não conseguem interpretar. Eu fico imaginando, não vi nenhuma experiência a respeito disso, mas eu fico imaginando alguém que nunca viu e começa a ver. Será que essa pessoa vai entender o que ela está vendo? Ou será que ela, como estava acostumada a ver tudo pelo tato, vai ter que tatear, né, os objetos junto com a imagem para que ela consiga processar e montar uma informação? Isso aqui que eu estou vendo é um óculos, porque eu tateava quando eu não enxergava, né, e via que era algo mais ou menos desse formato. Mas agora, quando eu enxergo, eu não sei o que é, mas tateando, isso aqui é o óculos, né? Então imagina que uma pessoa que passe a ver tenha essa necessidade de aprender a compreender o que está olhando. Os nossos olhos são um canal, uma forma como o nosso cérebro e o nosso ser percebe o mundo. A gente anda de olhos abertos, de olhos fechados, temos alguma dificuldade. Eu vou precisar tatear, né? A gente vê as pessoas que não têm visão com aquela bengala tátil para ver se tem obstáculos, buracos no caminho. O povo, o governo tem aprovado piso tátil, aquele cheio de bolinha. Eu não sei se você já experimentou andar em cima daquilo ali, né? Aquilo ali vai informando ao seu pé que aquele piso está ali. Então, se você pisar e sair andando, se você for se desviar, você percebe que você está saindo do piso tátil. O seu corpo precisa de uma identificação. E aí, quando você consegue ter uma visão clara daquilo que você está vendo, quando você tem uma visão focada, quando você consegue entender o que você está vendo, então você consegue ter uma ação melhor. Eu falei agora há pouco do piloto,
né? E eu já vi alguns acidentes aéreos bem nesse sentido. A nuvem densa, o piloto entra, ele perde o lado, ele não sabe que lado a aeronave ou o helicóptero está. Às vezes acontecem acidentes de helicóptero por isso. Entra, aí de repente ele acha porque ele viu alguma coisa na nuvem ali, que a aeronave está virando, e ele começa a corrigir pelo que ele está vendo, e aí acaba tombando a aeronave por causa disso. Ele não compreendeu o que ele estava vendo, a visão não estava clara. Da mesma forma, a gente precisa ser assim com relação às coisas de Deus. Lá em 2 Reis 6, narra uma batalha, uma guerra, em que Eliseu vai ser cercado, né? E o seu moço, o seu ajudante, fica desesperado. Olha, 2 Reis 6, do 14 a 17, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então ele chegou, o ajudante de Eliseu, ali, o moço de Eliseu, saiu cedo, acordou cedo, foi fazer alguma coisa ali fora da cidade, pegar alguma coisa e caraca, tá cheio de tropa, né? Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, Eliseu, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Uma observação que a gente precisa entender daquele mundo oriental, daquela parte do mundo daquela época, é que toda guerra não era uma guerra de poderio militar nem de força de um povo. Toda guerra até tinha essas coisas, mas principalmente eram guerras de deuses contra deuses. É o deuses dos amorreus contra o Deus de Israel. É os deuses dos cananeus contra os deuses de Israel. Quando a gente vê ali as pragas do Egito, na realidade cada praga daquela ataca uma divindade do Egito, ataca o deus da água, enfim, e vai. Tá? E as guerras eram travadas nesse sentimento de Deus contra Deus. No caso, aqui o Senhor mostrou para o moço de Eliseu carros, vou até ler de novo, né? E cheio de carros, cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O moço de Eliseu não conseguia enxergar essa situação, não conseguia perceber isso. E frente ao obstáculo, a sua reação foi o quê? Desespero. Como tem sido a minha reação frente ao obstáculo? Será que eu tenho visto os carros e cavalos de fogo que estão ao meu redor, né, mandados por Deus para me proteger? Ou será que eu tenho me desesperado porque eu só consigo ver a parte material do exército inimigo? Ai, 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 né? Nossa visão, olha que frase interessante, se nossa visão for burlada, somos manipuláveis. Quem não assistiu ainda um show de mágica, eu acho bacana, acho legal, muito bonito, porque a arte dele, a arte do mágico é burlar as nossas visões, burlar, nos enganar para mostrar ou para fazer que a gente pense coisas absurdas, que uma moeda de repente sumiu, que algo apareceu do nada ou algo assim. É bonito de se ver, né? Um show de ilusionismo, porque o camarada ele tá com uma arte ali na mão, né? Claro que a gente não acredita em mágica. A gente sabe que ele está fazendo uma arte cênica, né, para esconder algumas coisas e a gente não vê, né? E a gente fica pensando de onde veio aquilo, como ele fez, onde ele escondeu, como ele escondeu. Mas às vezes as mágicas, tem gente até que diz, não, eu não sou crente, não gosto de mágica.
Tá, mas de qualquer maneira a nossa visão acaba sendo burlada, por exemplo, quando a gente chega no supermercado, porque muitas vezes os produtos que estão à nossa altura, a altura dos nossos olhos, são aqueles mais caros, aqueles que pagam mais para estar ali ou querem ser mais vendidos, enquanto que o mais barato, ainda bom, né? Mas mais barato está lá embaixo ou está lá em cima, fora da nossa visão. Às vezes a gente olha para uma embalagem e a embalagem nos atrai pelo seu design, porque há uma ciência estudando isso. Há gente que estuda isso, como atrair atenção para a embalagem, como dar uma sensação de sucesso e satisfação quando você olha a embalagem de um produto. Existem diversas ciências que estudam isso e olha, não se engane, não ache que você não é enganado ou não é conduzido a fazer algumas coisas assim. Você é conduzido e eu também. E a gente precisa ter cuidado que na nossa vida cristã a gente tem que estar com o olho bem atento para não ser conduzido a coisas erradas. Em Mateus 15, 14, Jesus fala de um cego guiar outro cego. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Tem até um quadro pintado, uma obra de arte aí de um ator, eu não lembro, de um artista, não lembro o nome, que pintou lá um cego guiando outros cegos. Aí tem uma fila de cegos, né? É uma obra antiga, então as roupas são antigas, e você vê que o camarada, o primeiro, vai cair no barranco, mas ele é cego. E o cara de trás está achando que está sendo guiado. Será que a gente tem se deixado, né? Temos nos deixado guiar por cegos? Ai meu Deus, me ajude. Isaías 42, 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Veja, dar luz aos cegos, né? Abrires os olhos aos cegos. Deus quer que nós enxerguemos. E não só isso, que a gente ajude as outras pessoas a enxergar. Né? O que é que tem dividido a nossa atenção? O que é que tem ofuscado? Quem tem deixado a nossa visão turva? Dirigir à noite às vezes é complicado, o camarada vem com o farol alto, né? Aí bate aquela luz no rosto da gente, não pode fechar o olho porque eu tenho que manter ali a direção e eu tenho que olhar no meio fio, eu tenho que dar um jeito de não cegar com aquela luz, mas às vezes alguma coisa no nosso dia a dia ofusca a nossa visão. Às vezes alguma coisa na nossa visão divide a nossa atenção e às vezes a gente deixa de ver as coisas como deveria ver. Nosso segundo tópico fala o olho da desconfiança e a outra contraposição é olho mau, poneros, né? Mesquinhez, né? É o caminho de uma vida em trevas que se fecha para Deus, para a beleza do reino, a mesquinhez, e representa a desconfiança. Quem não vê as coisas com os olhos do cidadão do reino, vê com o olho mau. Se você olha para o problema, em vez de você tentar ajudar, apaziguar, ajudar, porque o irmão não tem maturidade ainda, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, coitado. Ele está até tentando ajeitar as coisas, mas está causando muito problema, então ajuda, né? E a gente precisa discernir estas coisas. Nossa visão precisa estar focada, né? E o nosso olho precisa ser bom, porque se o nosso olho não for bom, o olho mau gera ou representa desconfiança. Seja sincero, eu estou usando óculos por quê? Porque eu não confio no meu olho, ele não me dá uma visão nítida. Eu estou precisando de uma lente para focar, né? Eu não tenho confiança nos meus olhos. E se a nossa visão não for uma visão boa, sabe o que vai acontecer? A gente não vai ter confiança. Vai haver desconfiança, né?
o termo empregado na Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução da Bíblia, feita da Bíblia no caso do Velho Testamento, que é o que existia da Torá, feita do hebraico para o grego. Há 2 séculos, mais ou menos, ou 3, antes de Cristo, o mundo já era todo grego, era o Império Grego que dominava, né? E aí um imperador lá pegou 70 ou 72 sábios e fez uma tradução e chamou-se de Septuaginta, né? E a Septuaginta bota esse adjetivo bom com uma palavra que representa sinceridade de propósito e lealdade, né? Enquanto o olho mau está ligado ao egoísmo, o olho bom está ligado à generosidade. O olho mau fixo no mundo, o olho bom fixo em Deus. Deus é generoso para conosco. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar o quanto Deus nos dá e que a gente não merece? A gente precisa ter atenção a essas coisas, né? Verdades superficiais e fingidas. Não podemos ter ou ver, né? A gente não pode fechar os olhos e ceder às dúvidas. Os valores do reino são inegociáveis. Isso quer dizer que eu preciso olhar o que eu estou fazendo e eu preciso saber julgar se eu estou certo, se eu estou errado, se eu agi certo, se eu agi errado, e eu preciso corrigir a minha vida. Eu preciso viver leal à verdade em todas as situações. Quando a gente vive leal à verdade, a gente cria, como o nosso autor fala aqui, uma base para a confiança. E quando tem confiança, quando as pessoas têm confiança em você, é muito bom, porque elas te pedem ajuda, elas confiam, elas depositam, né, o seu amparo, a sua força, sua confiança em você e precisa, como se diz, e elas contam com você. Agora, quando a gente não tem essa lealdade e essa verdade, a coisa vai pelo outro lado. Veja, se você conhece uma pessoa e ela mente o tempo todo, você vai confiar? Não, eu não vou confiar, ela mente. Ela está mentindo, né? Isso vai me gerar decepção. Isso vai acontecer que a gente vai fechar um acordo, fechar alguma coisa e aquela pessoa não vai fazer. Não, eu pedi para ele fazer, mas eu não estou confiando não, eu vou fazer aqui, ó, ou faz aí para mim, mas fulano não vai fazer, não, não confio nele não. Ele não, se trouxer vai ser raro, porque ele sempre falha, ele sempre dá o cano, não tem confiança. A gente precisa tratar as coisas, a gente precisa ser confiáveis. O nosso autor, mais uma vez aqui, faz um paralelo da desconfiança com uma rachadura na represa. Algum tempo atrás, a gente viu 2 acidentes com represas, né, Brumadinho e Mariana, né, e as represas elas começaram com uma infiltração. Não eram, eu não sei se eram, eu não lembro se eram represas de concreto, eu acho que não, acho que era só terra compactada, mas de qualquer maneira a coisa estava infiltrando, a coisa estava amolecendo, até o momento que a pressão da água, a pressão dos detritos, que era muito grande, estourou. E aí no que estourou foi em cima das cidades e matou gente, enfim, fez toda aquela confusão. Quando uma represa estoura, geralmente ela começa a rachar, né? Aquelas represas de concreto, ela começa a infiltrar, vai umedecendo a parede, você precisa fazer alguma coisa, você precisa tirar o pessoal do caminho, porque se aquilo ali estourar, vai ser uma grande quantidade de água e de outros detritos que vão em cima. Então você precisa tomar
alguns cuidados. E você precisa tomar cuidados para que aquela rachadura não apareça. E na nossa vida, essa rachadura chama-se desconfiança. Sabe, a Bíblia diz assim, ó, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Vai fazer? Faça. Não vou fazer. Ah, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda. Olha, eu não tenho condições de fazer. Não vou prometer nada. Se eu puder, eu faço. Mas eu não vou prometer nada. Eu não vou prometer. Fica claro, olha, não tenho condições de fazer. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Vai fazer, faz. Se diz que vai fazer, vai lá e faz. Se diz que não vai fazer e puder fazer, é generosidade. Ok? Uma vez eu ouvi de um pastor e achei muito interessante. Ele falou assim, eu vou parar de pecar porque eu fico dizendo para todo mundo que eu vou orar. Ah, eu vou orar por você. Aí eu viro as costas, não anoto, não boto em lugar nenhum. Aí passa uma semana, 2 semanas, ô pastor, obrigado pela oração, aquele negócio se resolveu. E eu fico com vergonha porque eu não orei. Olha só, e eu ainda menti, né? Porque eu disse que ia orar, não orei. Agora é assim, a pessoa falou, em vez de falar, vou orar por você, eu paro e oro na hora. Que eu já orei, tá orado, né? Eu não vou mentir. E depois, se eu lembrar de novo, vou orar de novo, né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente deixa de ser confiável. Então os nossos olhos precisam ser bons, generosos e não maus, desconfiáveis, sem confiança. Tópico 3, a luz da generosidade. Lá, como eu comentei um pouco para trás, Mateus 5,14, no início do versículo, Jesus disse lá, vós sois a luz do mundo. E essa luz não está em nós mesmos. Eu acho que a gente é reflexo de Deus, né? Mas com o reflexo de Deus, reflexo de Jesus, se é que a gente está trabalhando nesse lado, né? Será que a gente está trabalhando para ser isso? Será que a gente está afinando os nossos comportamentos, a nossa vida, está crescendo na vida cristã? Né? A gente ilumina o mundo, né? O coração iluminado, aberto para Deus, que vence as trevas da mesquinhez e da desconfiança. Ai, 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 precisamos fazer isso. Nós precisamos iluminar o mundo, sabe? O versículo no final, no final do versículo 24, 24? Não, 23, tem uma comparação, eu acho até engraçado. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas. Já é uma ideia estranha, né? Uma luz ser uma luz que não é luz, que é escuridão, né? Veja que ideia estranha, né? Mas a luz apagada. É a luz apagada, é a luz que não ilumina, é a luz que não ajuda nada, não é isso? A gente precisa ter uma luz que ilumina, para que a gente faça a diferença no nosso ambiente. A luz, né? Deus torna a luz manifesta, propaga seus raios, espalha e brilha como uma tocha, como um holofote. O cristão precisa viver os valores do reino assim. Aonde ele chega, ele precisa iluminar com bênção, com um comportamento exemplar, com compreensão, com um comportamento cordado, apaziguador. Não é para aumentar a treta não, irmão. É para diminuir, é para parar com a treta, é para resolver os problemas, né? E aí, esse bom e mal, o bom está ligado à generosidade. Generosidade, muitas vezes que a gente fala de generosidade, a gente pensa de dar dinheiro, de pagar as coisas para os outros. Mas generosidade não é só isso. Generosidade também é de tempo. Generosidade também é de emprestar um ouvido. Generosidade é de aconselhar, parar para ouvir o problema dos outros. Muitas vezes a pessoa precisa falar, né? E você precisa parar
dispor para essa pessoa o que você tem de mais precioso, que não é nem o dinheiro, é o tempo. O tempo é precioso. O tempo passa e eu não recupero. O dinheiro eu ganho outro depois, se for o caso, né? E aí, se você pode acompanhar uma pessoa no hospital, no exame, no tratamento, se você pode ouvir os problemas de uma pessoa, se você tem experiências e essas experiências você pode compartilhar, ou se você tem experiência de passar algum problema e poder ajudar outras pessoas, isso é maravilhoso. Em 2021 minha esposa teve câncer de mama e teve que tomar quimioterapia e passou por problemas sérios. Graças a Deus agora está estável, agora está estabilizada. E a gente, confiados em Deus, passamos todo aquele sofrimento, e foi um sofrimento grande. A quimioterapia é um tratamento horrível, né? Um tratamento que ataca o corpo todo, mas é o remédio que temos, é o jeito que conhecemos de tratar a doença. Mas os efeitos colaterais são terríveis. Só que depois a minha esposa ficou com esse background, com esse conhecimento. Ela sabe o que é aquilo. E depois disso, já acompanhou outras pessoas com câncer. Ela pega o carro, vai na casa da pessoa, leva para a quimioterapia, acompanha, volta, porque ela sabe o que vai acontecer, sabe como vai acontecer, e sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Sabe o que dá para falar e o que não dá para falar, que também é muito difícil você saber o que falar na hora certa. Sabe? Então, às vezes, Deus nos faz passar por algumas coisas, por alguns problemas, por algumas situações que nos dão capacidade de enxergar. Sabe a operação de vista? Né? Tem uma operação de vista que algumas pessoas podem fazer para deixar de usar óculos. A operação deve ser muito confortável, a coisa deve ser incômoda, mas depois você tem um ganho. Você tem um ganho de enxergar melhor. E a gente precisa ter essa capacidade de enxergar as coisas ao nosso redor. Lá em João 4,35 está Jesus, né, falando: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Claro que Jesus está fazendo uma comparação. Na plantação vocês vão esperar 4 meses ainda, mas no que eu estou falando de pregar o evangelho, de colher, já temos aqui. Abram os olhos e vejam que esta ceifa aqui é agora, né? E a generosidade acaba sendo um reflexo luminoso. Bonita a colocação, né? E ela deve habitar em nossos corações e deve irradiar por todo o nosso ser e por todas as pessoas ao nosso redor. A palavra, já indo para a conclusão, a palavra grega, né, para olhos é oftalmos, né, por isso que a gente chama de oftalmologista, né? E significa metaforicamente olhos da mente ou faculdade de conhecer. Quando a gente fala de visão, a gente fala desta visão aqui, da visão que o olho dá ao cérebro, mas a gente fala metaforicamente de olhar e ver e enxergar e entender. Não adianta eu usar o mesmo verbo, mas eu quero dizer o olhar e obter uma compreensão diferente a respeito daquele aspecto. Enxergar a coisa por outro ângulo, sabe? Às vezes no trabalho da gente precisa disso também, né? Olha, fulano está fazendo isso, não, peraí, calma, olha, você não está vendo isso aqui. Olha este detalhe ali, ok? Se a gente tiver essa visão melhor, essa visão focada, essa visão correta, né, a gente vai conseguir, né, ter uma vida mais feliz e abençoada por Deus. Já por outro lado, a vida mesquinha nos leva ou vem de uma cegueira espiritual, ela nos afasta de Deus, né? A gente precisa entender como está a nossa visão. Nossa visão está boa ou está ruim? Está generosa
ou mesquinho? Eu dou tempo, eu dou recurso, eu dou atenção, eu apoio os outros, eu faço as coisas para os outros? Ou será que eu estou sendo muito mesquinho? Se você não enxerga, o teu olho faz tropeçar. Olha ali, uma série de versículos que ele coloca. Isaías 42, 6 e 7. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tornei-te pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os seus gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Será que o teu olho está te fazendo olhar de forma errada? Deus tenha misericórdia. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela, mas para a porta estreita você tem que ter visão, senão você não consegue enxergar. Mateus 8,18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Olha, deixa eu distanciar aqui para ver melhor. Que legal. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não temos visão daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Que Deus nos ajude a ter visão para pensar em agir. Perspectiva do reino, clareza de propósito é imprescindível. Para isso eu preciso ver. Será que eu consigo ver, enxergar com firmeza a pessoa que viu essa clareza de propósito e a que não viu? Será que eu vi a clareza de propósito de Deus? Generosidade, compartilhar a luz do céu. Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho sido generoso com o meu tempo, com a atenção às pessoas? Qual a hora da vida que eu preciso que Deus abra os meus olhos? Misericórdia, Senhor Deus, me mostra, me ajuda e me ajuda a viver de tal maneira que eu seja luz no mundo de trevas. Amém?